estar cada dia mais, Deus, conectado à tua presença, Pai, conectado ao Senhor, Deus, não somente agora, Deus, no momento de culto, mas sim a todo momento que nós estejamos aqui preparados, Deus, porque o mover do Senhor vai estar sobre este local, em nome de Jesus, que possamos nos mover, Deus, para mais perto da tua presença, mais perto da tua nuvem, da tua nuvem de glória, em nome de Jesus. Colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, aonde Deus reina. Existe um trono colocado mais alto lugar, rodeado de anjos, aonde Deus reina. Existe um trono, existe um trono colocado mais alto lugar, rodeado de anjos, aonde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa.
de eternidade, eternidade, de geração em geração. De eternidade, eternidade, de geração em geração. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar nessa noite. Aleluia. Só quero deixar um versículo como base para deixar uma palavra, uma breve palavra no teu coração nessa noite. Lucas 15, versículo 11. Eu estava ali no começo do culto, veio uma palavra no meu coração, pastor Jael. E eu peguei a Bíblia e comecei a procurar aquele versículo, fugiu da minha mente, eu não achei. E eu abri uma palavra, o Senhor deu uma palavra para mim, passar para os amados irmãos nessa noite. Eu tentei fugir dessa palavra, depois novamente abri a Bíblia e veio esse versículo novamente. Que fala sobre o filho pródigo. Só quero resumir um pouco da história, os irmãos já conhecem. Mas a palavra de Deus nos diz que existia um filho, que ele habitava na casa do seu pai junto com seus irmãos. E a palavra de Deus nos diz que esse filho, ele deixou o sentimento de entrar no coração dele e ele saiu da casa do pai e foi em busca de viver a sua vida lá fora, da maneira que ele achava que convinha viver. E a palavra de Deus nos diz que esse filho, quando ele saiu da casa do seu pai, ele levou a sua herança junto com ele. E ele começou a viver sua vida lá fora e foi perdendo tudo, foi gastando tudo, perdeu tudo que o pai tinha dado para ele. Mas ao final dessa história vai nos dizer que o pai sempre estava lá esperando por ele. Aleluia. O pai sempre estava lá. E a Bíblia diz que esse jovem, ele lembrou daquilo que ele tinha na casa do pai. E ele pensou, se eu voltar para a casa do pai e viver somente como um servo, já está bom para mim. Aleluia. E a Bíblia diz que ele voltou para a casa do pai e o pai recebeu ele e fez uma grande festa para ele. Assim muitas das vezes é na minha e na tua vida, irmãos. Aleluia. Nós temos uma promessa, nós temos uma herança, nós moramos na casa do pai e às vezes a gente deixa coisas entrar na nossa mente, fazendo com que a gente perca o foco, né? Mas assim como esse jovem, ele voltou para a casa do pai e tudo que ele tinha perdido foi restituído. Assim eu tenho certeza nessa noite você veio no lugar certo. Aleluia. Você estando aqui, Deus tem preparado um banquete para você. Aleluia. Talvez você olhe para trás e pense, meu Deus, Deus já prometeu tantas coisas para mim e hoje eu estou aqui nessa situação. Mas eu quero dizer para você que você está no lugar certo nessa noite, porque nós temos um pai. Não importa aquilo que passou na nossa vida,
porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Deus, nessa noite, Ele está recebendo você aqui nessa noite. Aleluia. Deus está restituindo aquilo, tudo que se perdeu. Assim como Deus restituiu na minha vida, Ele vai restituir na tua vida também. Amém. Abre teu coração para o Senhor tocar nessa noite. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre.
Nós declaramos que se abra
tua Shekinah nesse lugar, Jesus. Ora, lava cheia, oh Espírito Santo, nesse Espírito, nesse ambiente, eu quero ler um versículo que o Senhor vem ministrando comigo há algumas semanas, que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas, pastor Efraim, que tem a ver isso com o momento de oferta? Tem tudo. O nível de entrega desse homem, a ponto de não passar pela morte física. A Bíblia não relata uma grande história, apenas diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu, porque Deus para si o tomou. Esse momento, irmãos, não é um momento à parte do culto, onde nós viemos trazer nossos dízimos, nossas ofertas. Essa espécie, o dinheiro físico, é para manter esse templo físico, mas é muito mais do que isso. É como nós trouxemos esse dinheiro físico. É isso que se transforma em oferta. É a alegria do nosso coração. Então, nessa noite, traga a sua oferta, traga o seu dízimo com alegria, com júbilo, porque quando você vem trazer o dinheiro em espécie, essa oferta, você tem mostrado para Deus o quanto você é feliz e alegre por ter essa porta aberta para ganharmos mais almas para o Senhor. Mas muito mais do que isso, é uma entrega total, é uma entrega de corpo, de alma, de espírito, de mente. Amém? Levante a sua oferta. Você que gostaria de ofertar, naquele cantinho à minha direita nós temos envelope. Você pode estar colocando a sua oferta, o seu dízimo. Se você não congrega aqui, o dízimo você entrega no lugar onde você congrega. E venha adorar o Senhor nessa noite. Levanta a sua oferta para cima. Senhor, nós te damos glória, nós te damos graça, Pai. E nós queremos, Senhor, te honrar nessa noite, Senhor, com nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Queremos dizer o quanto somos gratos, Senhor, por este lugar, por essas portas abertas, Senhor. Que venham mais e mais almas, Senhor, para o Teu reino. Que nós possamos, Senhor, alcançar esse bairro, Deus. Que nós possamos alcançar corações, Pai. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Nós te louvamos, Jesus. Amém. Traga a sua oferta com alegria no coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Pode se sentar. Eu acredito que eu vou ser breve, porque não é eu que mando, é o Senhor. Eu acredito, mas é Ele que manda. Aleluia. Deixa eu pegar no celular também. Toda ajuda possível, Senhor, mais a do Espírito, em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Friozinho, né? Graças a Deus. A gente tem que comemorar, porque o sul é maravilhoso e nós temos as 4 estações. Nós temos as estações, a gente vive o verão, a gente vive a primavera, a gente vive o outono e o inverno também. Então a gente é privilegiado, né? Eu estava vendo esses dias uma menina que mora na Rússia e ela disse que é depressivo lá, porque não tem sol. É numa parte mais ao norte da Rússia, né? E é muito frio e não tem sol e o povo não se fala, não se cumprimenta. Mas assim, aqui, graças a Deus, nós temos bastante sol. Nós temos bastante vizinhos, amigos, irmãos, e a gente pode sempre estar em comunhão. Não é verdade? A gente tem uma oportunidade boa. Mas não é isso que eu vou falar. Eu relutei um pouco por causa dessa palavra, porque o Milton, vou contar aqui para vocês, ele disse que era o esposo dele. Mas eu fiz o quê? Que era o meu também. Então, ele falou exatamente isso. Ele falou, é a nossa carne. Ele falou isso, ele falou. Então eu tenho uma vadeira. Mas se encontra em João 15. Aleluia. Estou nervosa, é a primeira vez que eu prego na igreja grande. Aleluia. Uma palavra bem conhecida foi o nosso devocional de hoje. Então, acho que está fresquinho no nosso coração, né? Mas o Senhor quer falar mais. Amém. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em
vós pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e o seu amor permaneço. Amém, até aqui. Aleluia. Bom, eu vim como canal do Senhor, mas assim, a palavra ela é bem explicativa. Mas o Senhor quer falar algo no mais íntimo hoje. Eu coloquei aqui, para quem não sabe, porque eu, quando eu me converti, eu tinha muita dúvida do que era a videira, o que era a oliveira, o que era a figueira. Muitas árvores, né? Mas a videira, ela é uma planta trepadeira que produz uvas. Videira. Eu não sabia. Não, eu sabia agora, mas quando eu me converti, eu não sabia. E o ramo é a extensão dessa planta, que nós estamos falando da videira, que produz folhas, flores e frutos. Amém? Bom, a palavra diz que Jesus é a videira verdadeira. Aleluia por isso. E eu e você somos os ramos que estamos enxertados nele, perdão. Eu estou nervosa, minha filha não é. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus no Calvário, quando ele morreu, se entregou para nos dar um lugar de filho, não mais órfão, porque o órfão é separado dos pais, mas de filho, enxertado naquela videira verdadeira que é o Pai. As raízes, o agricultor ali fala, acho que é outro capítulo, não me lembro, mas ele fala que o agricultor é o nosso Pai. Ai, é mesmo, não me lembro. O que acontece? Ai, meu Deus. Nós somos os ramos e nós estamos enxertados por causa do amor de Jesus nessa videira verdadeira. Mas ele diz que, vamos voltar lá, todo ramo que estando em mim, em Jesus, não der fruto, ele o corta. Não, peraí, Deus vai me matar? Oh Deus, meu Deus. Não, gente, graças a Deus o Senhor é longânimo, amoroso, Ele é paciente, Ele sabe esperar, muito mais do que nós, que a gente quer as coisas para ontem. Não, o Senhor é um Deus paciente com nós. Ainda quando a gente estava perdido, Ele ainda olhava para nós e Ele falava: envia o meu filho para salvar aquela alma, aquele atribulado ali, e Ele vai dar fruto. Eu sou esse atribulado. Amém? Bom, ele diz que ele corta, mas e todo que dá o fruto, ele limpa, ele poda. Tá, vamos explicar. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos enxertados por Cristo, que é a videira verdadeira, que está enraizado, porque a palavra é dita a nós, então nós sabemos o que nós estamos falando. Se isso tudo está aqui, eu tenho que produzir fruto. Tá, mas eu não sou árvore, eu não vou dar uma maçã. Não, é verdade, a gente não vai dar uma maçã, a gente não vai dar fruta terrena, nós vamos dar frutos do Espírito. Então, quando nós estamos em Cristo e nós estamos enxertados nele, nós viemos à igreja e nós aceitamos Jesus e nós fazemos o nosso devocional. Devocional, gente, é uma devoção ao Senhor. É algo que nós paramos e entregamos ao Senhor. Senhor, eu vou ler porque esse é o meu alimento. Eu vou orar porque esse é o meu combustível que me leva a crente. Então é isso que nós fazemos quando nós estamos enxertados. Quando nós
nós somos verdadeiros ramos dessa videira. Bom, os frutos, eles são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós estamos enxertados, meu Deus, eu vou falar muito essa palavra, sangue de Jesus agora. Quando nós estamos colocados, enxertados mesmo, né? Quando nós estamos enxertados na videira, nós vamos produzir frutos. Mas assim, não é de um dia para a noite. Eu não aceitei Jesus ontem e hoje eu sou o Enoque. Que eu queria, mas não é assim. Não. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu tenho um cuidado, eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho amigos. Tá, Senhor, aonde que eu vou dar fruto? Eu tenho que dar fruto em tudo? Deus não especificou onde que tu vai dar fruto. Ele só diz dar fruto. Tá, mas Senhor, no meu trabalho não dá, porque assim, ó, todo mundo é de qualquer jeito, gente. Lá eles param para fumar. Eles, sexta-feira, sem cerveja. Como é que eu vou dar fruto lá? Bom, o Senhor disse que aquele que dá o fruto, ele também limpa. Depois nós falamos daquele que é cortado. Como que ele vai limpar? Não é da dia para a noite, gente. A gente não nasce já ramudo, cheio das coisas boas, assim, ó. Podia ser, eu até falo para o pastor Simone, podia ser mágica, mas não é mágica. É o evangelho verdadeiro, é renúncia, é escolher viver, não mais eu, mas Cristo. É escolher eu não querer a minha vontade, mas querer a vontade daquele que me chamou. E às vezes a vontade daquele que me chamou não é a minha vontade. Na verdade, nunca é da minha vontade. A não ser alguns alienígenas aí que diz que... Ai, não sei. Mas não é. Não são todos. Mas nós estamos em Cristo e nós temos que dar esse fruto. Não é só dentro da igreja. E é maravilhoso a gente dar fruto dentro da igreja. Mas a pastora Simone sempre fala, é fácil. Aqui a gente é crente. Aqui a gente é santo. Amém? Aqui a gente é bom. Aqui as pessoas só veem aquilo que eu quero mostrar. Agora na minha casa, com os meus filhos, sendo a realidade da Sueli, lá eu preciso dar fruto. E não é fácil. Não é fácil porque nós acordamos e às vezes a gente está tão atarefado que a gente quer fazer primeiro as coisas da terra e esquece de buscar o Senhor. Pode ter certeza que aquele dia vai dar tudo errado. Então, os filhos chegam da escola, rápido, tem que fazer comida, vai, bota a roupa, não, Júlia, vai. Gente, eles não obedecem quando eu estou do lado. É bem terrível. Só que o Senhor é paciente, Ele me ensina a todo momento, Ele ensina você a todo momento. Então, aquele dia que a gente está mais ruim, vai aos pés do Senhor, vai falar, Senhor, ai, estou bem ruim, eu queria matar alguém, ai, Senhor, não dá, ai, Senhor, em nome de Jesus, ai, Senhor, cura eu agora, vai para Ele, sai de mim, em nome de Jesus. E vai para Ele. Ele é o único que é verdadeiro. A palavra diz. Tu quer ir para onde? Tu quer ir telefonar para o teu amigo e reclamar do teu marido, da tua esposa? Tu quer ir para onde? Ir para a casa da mãe, reclamar da tua família? Não, vai para os pés do Senhor. É nele que estamos enxertados. O cordão umbilical já foi cortado. A tua vida agora é do Senhor. Aleluia. Eu sublinhei aqui a palavra longanimidade. Eu não sei vocês, mas isso é uma palavra, eu não sei o que é. E eu fui pesquisar hoje, porque para mim longânimo é alguém paciente, certo? Longânimo.
Só que diz assim, ó, no dicionário: virtude de se suportar com firmeza e contrariedades em benefício de outro. Não, pera, eu vou ler de volta porque é loucura isso. A longanimidade não é ter paciência, só paciência, mas é uma virtude de suportar com firmeza a contrariedade em benefício de outro. Não, quando eu parei para analisar, eu pensei assim, não, pera, mas senhor, aí me trai luz. Eu acho que eu não sou esse aí, não. Se eu não sei o que é isso aí. Então quer dizer. Não, pera, vamos ler de novo, gente. Virtude de se suportar com firmeza. Eu vou suportar algo contrário do que eu penso. Do que eu penso, não do que a palavra diz, amém? Do contrário do que eu penso em benefício de outro. É isso. Eu fiquei, meu Deus. Eu disse, meu Deus, então o evangelho está certo. Porque Jesus falou: aquele que quer vir a mim, por favor, me ajuda nessa versícula que eu esqueci. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então aquele que nega a si mesmo, a sua vontade, aquele que nega o seu desejo, aquele que toma a cruz, que a cruz do Senhor é gostosa, é suave, mas é pesada, mas Ele nos ajuda a carregar. Então esse é longânimo. E eu falei assim, eu quero ser longânimo. Até hoje eu não sabia o que era isso, e hoje eu aprendi. E eu quero suportar alguém falando algo contrário do que eu penso para benefício de outro. Porque foi isso que Jesus fez por nós. O mundo inteiro já tinha nos condenado. Mas Jesus disse: não, pera, Pai, eu vou aguentar com firmeza aquilo que o mundo está fazendo com eles. E Ele fez isso por nós. Aleluia, Jesus. E também diz que Ele é paciência, longanimidade, resignação, que se suporta por contrariedade, e cuja índole é boa e de bom caráter. Só o Senhor. Não existe no mundo alguém bom o suficiente. Até o Senhor, que era bom, disse que não era bom. Era o Pai dele que era bom. E Ele disse que nós precisamos ter esses frutos. Mas mesmo assim, tendo esses frutos, Ele nos poda. Porque Ele quer que dê mais fruto. Ele não quer que eu tenha só amor. Ai, cachorrinho. Não. Ele quer que eu confronte, que eu exorte, que eu seja usada por Deus com todo amor, toda paciência, com toda alegria, com toda mansidão, com toda fidelidade, com domínio próprio e com bondade. Vendo assim é meio impossível, porque nós somos carnes e nós não somos perfeitos. Mas assim, aquele que é perfeito, Ele disse que não nos deixaria só. Ele disse que enviaria a nós o Consolador. O Espírito Santo está com nós. Hoje nós temos alguém da Trindade, a pessoa amada da Trindade, que está com nós todos os dias, quando nós acordamos.
Senhor é bom, sua misericórdia ele dura para sempre. Aleluia. Não precisa abrir, mas eu vou ler com vocês Romanos 11, do 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e se tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories como os ramos. Porém, se te glorias, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes, não te suborbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aleluia. Bom, algo que o Senhor falou comigo, se tiver alguma coisa de exegese, alguma coisa diferente assim, me perdoe e me corrijam depois, mas algo que falou comigo, aqui fala de oliveira. E o Senhor falou comigo, porque nós que estamos em Cristo, nós somos enxertados na videira, amém? Nós somos agora participantes com aquela videira, participantes com Jesus Cristo. Mas Ele diz que a nossa vida vem da raiz. A nossa vida vem da raiz. Deixa eu voltar aqui. E por acaso alguma coisa aconteceu, ou alguém te feriu, ou você mesmo se feriu, e você é cortado de volta desse ramo, dessa videira, Deus coloca outro no lugar. Deus não deixa aquilo parado, porque Ele dá crescimento. Mas assim, não é porque cortou alguém e te colocou enxertado em outro, e na videira verdadeira, que você tem que achar alguma coisa, que você tem que dizer que tu é alguma coisa, porque agora eu sou usado em Cristo. Agora eu sou santo, pregadora da palavra, aleluia. E amém por isso, glória a Deus. Mas entender que o nosso coração não pode entrar o espírito de soberba. Ele fala uma palavra mais bonita, mas o espírito de soberba eu acho que é mais fácil eu falar. E eu achar que eu sou alguma coisa. E eu achar que agora que eu estou aqui, que agora que eu frequento uma igreja, que agora que minhas vestes foram trocadas, que agora estou limpo pelo sangue de Jesus, que eu sou alguma coisa. Nós não somos nada. Quem é Jesus? Mas Ele não nos deixou só. E Ele fala, e Ele fala de algo que me chamou a atenção. Eu achei lindo. E nós estamos muito falando sobre isso. Que é o amor. Nós somos os ramos do Senhor Jesus. Nós precisamos dar fruto aonde quer que nós estamos. Não é na igreja, é em todo lugar.
não é só aqui onde as pessoas nos veem e sabem que nós somos diligentes com a obra do Senhor. Sabe que a gente passa no aspirador bem direitinho. Aqui está todo mundo vendo. Mas lá na sua casa, você tem preparado um prato para o seu esposo? Você tem cuidado dos seus filhos? Ou você é vida louca? Entenda que Deus nos chamou para dar fruto e é uma obrigação nossa dar fruto. Nós não fomos chamados para sentar na cadeira e ir embora e não praticar aquilo que a palavra diz. Nós não somos chamados a vir para uma igreja, para um culto e não se entregar verdadeiro como uma oferta ao Senhor. O Senhor nunca se importou com dinheiro. O Senhor nunca se importou com as vestimentas. O Senhor não se importava com isso. O Senhor queria o nosso coração. O Senhor queria que quando aquela viúva que foi entregar as suas moedas, eram as suas últimas moedas, ele dizia, ela me ofertou aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha. Hoje nós estamos tão preocupados em dar para mostrar para os outros o que nós estamos dando, que nós estamos esquecendo de dar o nosso segredo para o Senhor. Aquilo que ninguém vê. Eu fui impactada esse mês passado, mês passado, a ministra da palavra, ela disse assim, ela foi falar sobre as 10 virgens. Cara, meu Deus, olha só. As 10 virgens eram virgens. Não é verdade? As 10 eram santas. As 10 estavam na igreja. As 10 tinham fogo e as lamparinas. As 10 estavam aqui, gente. As 10 estavam na igreja. Mas só 5 guardaram o azeite. Só 5 se importaram de ficar no secreto e dizer, Senhor, eu vou fazer mais azeite aqui, Senhor, porque, Senhor, eu não sei a hora do seu dia, mas, Senhor, aqui, ai, Senhor, quando tu vier. Todas elas eram santas, todas eram crentes, todas elas tinham fogo, todas elas tinham fogo, gente. Mas quem que Jesus levou? Aquelas que no secreto se importaram e levaram azeite. Então hoje nós precisamos entender que nós temos que tomar uma decisão. É para agora isso. Não é para amanhã, nem semana que vem, é para agora. Se eu verdadeiramente sou um ramo enxertado na videira verdadeira, eu sou quem Ele diz que eu sou. Eu sou a prudente. Eu sou aquela que está guardada e separada para um noivo. Eu sou aquela que Ele morreu e se importou. Ou eu só quero as vantagens que Ele tem? Ou eu só quero o altar? Ou eu só quero que o pastor me note? Ou eu só quero que as pessoas vejam como eu sou tão boa? É isso. Eu sinto lhe informar, mas a que Jesus veio buscar não é essa. Jesus veio buscar uma noiva santa, preparada, adornada, um ramo que dá fruto e fruto ainda que dê mais fruto. Então entendemos que nós não podemos trazer tudo aquilo que nos foi dado e reter para nós. Agora os meus frutos são bons. Não, eu tenho que repartir. O Senhor me poda para que eu dê mais fruto, para que eu gere nas pessoas amor por Ele, para que eu gere nas pessoas paixão por Ele, a Ele, paixão
tinha entendido o que era para fazer, como era para fazer. Mas hoje o Senhor trouxe clareza e ensino. Então, a partir de hoje, Senhor, eu quero dar fruto. Não fruto de mim, Senhor, mas fruto que sejam bons de Ti. Frutos que gerem em mim arrependimento daquilo que eu fui. Uma gratidão, Jesus, por ter sido, sim, a videira que me deu vida. A videira que viu um ramo seco em seu estado. O Senhor pegou o agricultor, que é o nosso Pai, Senhor Deus, e nos enxertou em Jesus. Esse sim é digno. Esse sim é adorado. Esse é o nosso Senhor. Ele é o nosso amado. Ah, mas Senhor, gera em nós frutos do Espírito que te louvem, que te agradecem, que te adoram. Frutos aonde nós podemos ver, Senhor, vidas sendo transformadas, minha casa sendo transformada, o meu trabalho sendo transformado, aonde os meus amigos vêm até mim e falam: ora por mim, porque eu sei que você tem um Jesus, um Deus, ora por mim, eu estou perdido e eu quero me reconciliar. Senhor, tudo isso é obra tua, nós não podíamos, o Senhor pode por intermédio de Jesus. Ah, Senhor, como somos gratos a Ti, Jesus, e nós te adoramos e te amamos. Senhor, gera em nós uma fome, uma sede pela Tua presença, no secreto, Senhor, aonde nós deixamos tudo e ficamos contigo, aonde nós abandonamos tudo aquilo que traz carnalidade a nós te entregamos a Ti. Ah, Senhor, gera em nós fome da Tua palavra, porque é ela que liberta, é ela que cura. Oh, Senhor, nós te amamos e somos, Senhor, incapazes de ir até Ti. Então, obrigada pelo Teu Espírito, porque foi Ele e é por Ele que nós estamos aqui. Guia-nos, Senhor, todos os dias, passo a passo, a Te agradar, a Te trazer, Senhor, frutos dignos, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Entendemos que nós não somos nada. Entendemos que nós somos como galhos secos, sim. Mas o Senhor nos trouxe vida. Vida, aonde nós nos regocijamos, aonde nós nos alegramos, aonde nós entramos no trono da graça, na Tua glória e nos satisfazemos com a Tua presença. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, Espírito de Deus, nos ensina a ter os frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor Jesus. Em Romanos, aonde eu li, ele falava da oliveira severa, brava, e da oliveira. E aqui Deus fala para mim que há dois povos: o separado e o alcançado. O separado foi o povo judeu, onde o Senhor falava com os profetas, com os sacerdotes. Hoje nós somos um povo alcançado, povo que era para perecer. Ele nos alcançou, e não foi por pouco, foi por preço de sangue. Nós viemos na igreja e nós temos que entender que é um Deus que deu tudo para nós. Nós estávamos perdidos, vocês não entendem, nós estávamos perdidos, mas Ele nos comprou
e Ele nos alcançou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, pastor Dave, pela oportunidade. Quero agradecer o Hamilton ter me impulsionado, porque a palavra era outra de hoje. Mas hoje Deus queria falar com nós sobre isso. E a gente tem que entender que não é mais a nossa vontade, é a dele. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não sei, né? Pode ser que seja eu. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu assinei um termo. Não vive mais eu, mas é a tua vontade que vive em mim. E não é fácil, mas é gostoso. Não é fácil, mas é bom. Jesus nos alcançou e eu sou grata a Deus por ter uma igreja que ama as ovelhas de verdade, que ama a palavra de verdade, que é diligente com a palavra, que entende que não há dinheiro no mundo que compre estrutura, não há dinheiro no mundo que compre vidas. E eu sou participante disso e você também é. Amém? Obrigada. Em nome de Jesus. Mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. E eu varei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Obrigado, Jesus. Só tenho você. Obrigado, Espírito Santo. Só falta pra eu perceber. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, Deus seja louvado por essa palavra. Eu particularmente percebo que desde alguns cultos atrás, desde quando o Diácono Cléber ministrou sobre a aliança, eu percebo que o Senhor vem nos conduzindo para um lugar de entendimento acerca da presença de Deus. Cleverson ministrou de uma maneira que a palavra cortou meu coração e meus devocionais não estão mais sendo os mesmos. Estou indo para a minha intimidade com Jesus como um Mefibosete que não tinha identidade e por uma aliança foi resgatado. E a gente vê Deus fazendo isso. Eu creio que Deus vai romper algo poderoso até o final desses 70 dias de jejum e oração que nós estamos tendo. Hoje é o 42º dia. Estamos no livro do Evangelho de João 15 e 16. E eu gostaria de inspirar cada irmão para ficar firme. Pastor, eu não acompanhei o jejum desde o início. Começa amanhã. Deixa os dias, os capítulos passados para trás, mas começa amanhã vai ser João 17 e 18. Faz um voto com o Senhor, faz um jejum, aquilo que a tua mão alcança, porque Deus está te travando algo poderoso e liberando algo poderoso sobre nós. E
que nós, como pastores dessa casa, o nosso coração quer que todo mundo participe. Que as bênçãos não fiquem retidas somente na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos, mas toque a vida de cada um. Amém? Bom, vamos aos avisos e a bênção final. Amanhã, quinta-feira, não tem ministério de dança, porque quem é namorado ou casado, amanhã é dia dos namorados. Amém? Pastor, eu sou namorado. Você pode fazer algo diferente, mas se não é casado ainda, nada de sexo, amém? Muito bem claro, né? O pastor fala claro para não ficar dúvida, né? Sexo só depois do casamento, amém? Pastor, mas eu quero. Tem uma colheita ruim depois. A gente, como igreja, como pastores, a gente quer te orientar. Cada vez que a gente faz, as crianças estão lá em cima, né? Cada vez que a gente faz sexo fora do casamento, a gente faz uma aliança de sangue com aquela pessoa que nós estamos nos deitando. Mais detalhes, procure a pastora Simone e a equipe de cura e libertação. Amém? Não faz isso não. Segura aí, como eu chamo a minha pequena, né? Não vou falar porque está gravando, mas segura a onda, tá bom? Entra no propósito em Deus e deixa para celebrar o sexo depois do casamento. Amém? E é maravilhoso depois do casamento. Então amanhã é dia dos namorados, é dia de namorar, dia de celebrar esse momento. Sexta-feira na igreja nós não marcamos compromisso nenhum, porque o nosso compromisso é em casa na mesa com Jesus. Sábado é jovens ou adolescentes esse sábado? Esse sábado nós vamos ter um encontro de jovens ou adolescentes, vamos definir ainda. Estamos direcionando agora as equipes. E domingo, culto às 19 horas. Fica de olho no grupo de comunicação da igreja, que talvez, não é certeza, talvez sábado nós vamos fazer uma ação de trabalho aqui no templo. A gente quer construir algumas salas para os bebês, salas de atendimento, e lá em cima do Kids avançar um pouco mais nas obras lá, tá bom? Fica de olho. E daí a gente coloca um comunicado lá se realmente a gente vai ter alguns trabalhos aqui na igreja. Amém? Oi? De trocar a lâmpada do banheiro. Se não trocar essa lâmpada, eu namoro. É isso? Nós temos amanhã também um casal fazendo 39 anos de casado. Boa, profeta Boa e a profeta Ângela. Tem mais alguém de aniversário de casamento aí essa semana? Ou aniversário natalino de nascimento? Essa semana? Esses dias até tem que pedir perdão para o filho da pastora Amara. A gente cantou parabéns, esse dia passou e não cantamos parabéns, né, para o Henrique, né? Segunda, casamento também? Aniversário também, cá, vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns para os casados e para o pastor Israel. Vem cá, vamos subir aqui em cima, vamos cantar parabéns para vocês. Vamos abençoar a vida de vocês. E aí depois a gente já libera a bênção pastoral. Vem cá, cadê a esposa do aniversariante? Está solteiro esse homem? Meu Deus. Cadê os casados? Não vai subir o casados também, que está no aniversário de casamento? Enquanto eles sobem, faz assim com a mão, ó, como uma conchinha. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo esteja em nossos corações, não só nessas quatro paredes, mas em todos os lugares onde nossos pés tocarem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela vida do pastor Israel, pela vida do casamento, do Boa, da Ângela. Vamos abençoar a vida deles. Estou com o nariz entupido, vou pedir para minha esposa orar. Também foi